Hallo zusammen, herzlich willkommen. Boas-vindas a mais um vídeo aqui do canal Clube de Alemão. Na aula de hoje, que já é a 10ª do nosso guia definitivo de pronúncia do alemão, eu vou ensinar para vocês a pronúncia da consoante R. Pois é, ela causa muita dúvida. As pessoas têm muita dificuldade de pronunciar essa letra do alemão. E eu vou mostrar para vocês que não tem por que ter dificuldades, porque a gente pode pronunciar de uma maneira muito semelhante à forma como nós a pronunciamos no português. Então, antes da gente começar, já deixa a sua curtida, também se inscreva no canal ativando o sininho para não perder nenhum vídeo que eu posto. Sem mais delongas, vamos começar. Pessoal, essa aula é muito importante porque as pessoas têm uma grande dificuldade em pronunciar a letra R do alemão, porque a forma como nós escutamos essa consoante no dia a dia é muito diferente da forma como nós falamos no português. Mas a gente vai ver que existe uma maneira da gente talvez trazer isso para algo que seja confortável para a gente pronunciar. Já vou mostrar para vocês, tá bom? Então, gente, o que acontece? A pronúncia da letra R, ela vai variar bastante de acordo com a posição que ela estiver na palavra. Pois é, no alemão, embora o R seja uma consoante, ele pode assumir um som vocálico, parecido com a letra A, que é uma vogal, né? Aí você pensa, como que o R vai assumir o som vocálico? Eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho, tá? E o sotaque regional também vai fazer uma pequena diferença aí na forma como as pessoas pronunciam esse R. E aí que vem o pulo do gato. Você vai escolher a forma que ficar mais fácil para você pronunciar, tá? Então, a gente vai aproveitar essa questão do sotaque a nosso favor, tá bom? Então, olha só. Para começar, nós vamos falar sobre o R consonantal, que é o R com som de consoante mesmo. Ele vai aparecer quando ele estiver no início de uma palavra ou intervocálico, ou seja, quando ele estiver no meio de duas vogais, tá bom? Não necessariamente duas vogais, mas dois sons de vogais. A gente já aprendeu, né, naquela aula de vogais, que nós temos vogais longas e vogais curtas no alemão. As vogais longas, elas podem aparecer com uma letra H, né? Pode aparecer a vogal com um H depois. E se o R vier depois desse H, ele vai, consequentemente, fazer um som ali intervocálico, tá? Mas o que acontece? Então, quando a gente tem esse R no início de uma palavra ou entre duas vogais, a gente vai pronunciar ele com som gutural. O que seria gutural? De garganta, tá? Como que a gente vai fazer? A gente vai fazer um leve arranhado na parte posterior da garganta, lá atrás da garganta, parecido com o R francês. Mas calma. Olha só, eu vou colocar aqui para vocês algumas palavras e depois eu vou mostrar para vocês que não necessariamente a gente vai precisar fazer esse som gutural. Perceba, a palavra vermelho em alemão nós dizemos rot, rot. Perceba que eu não falei rot. A gente tem que tomar esse cuidado porque o H no alemão ele vai ter um som similar ao nosso R inicial do português. Quando a gente fala, por exemplo, a palavra rua ou raposa, tá? Esse som de R do português é idêntico ao som do H do alemão. Agora, para diferenciar o H do R, a gente precisa gerar um pouco de vibração. Então, eu não vou falar rot, eu vou falar rot. Perceba que você escutou um pouquinho de vibrado aqui na minha garganta, né? Um pouquinho de vibração, aliás. E significa vermelho. Agora, eu tenho o caso de uma letra R que está entre duas o quê? Vogais, vai ser esse R intervocálico, vai ter o mesmo som desse daqui. Então, para dizer cigarro em alemão, nós vamos dizer Zigarette, Zigarette, tá? Não é cigarrete, porque aí teria o som de H, a gente não quer som de H aqui, a gente quer um R falado na garganta, levemente vibrado. Zigarette, ok? Então, esse som do R alemão, ele no IPA, né, no alfabeto fonético internacional, ele tem essa representação, tá? Agora, eu falei para vocês que existem outras maneiras da gente pronunciar a depender do sotaque, tá? Então, olha só. Este R que eu acabei de ensinar para vocês, tudo bem, eu falei aqui que ele é um som gutural, mas eu vou até colocar aqui, ó. Normalmente, porém, ele pode assumir outros sons a depender da região onde o alemão
é falada. Veja item abaixo, tá? Então eu coloquei isso para vocês para que a gente possa ver esse item daqui, ó. Que são as 3 variações da letra R no alemão, tá? Eu estou falando agora do R vocálico. Então, o que que acontece? Aqui nós temos o R que a gente chama de Zungenspitzen R. É uma palavra grandona, mas basicamente Zunge significa língua e Spitze significa ponta. Então, é o R feito na ponta da língua. Ele é idêntico ao R do português da palavra arara. Então, é rrr, que a gente faz o quê? Pronunciando com a língua vibrando ali no céu da boca. Então, rrr, então arara. Isso quer dizer que aqui, ao invés de falar rot, eu posso perfeitamente bem dizer rot, tal como se eu estivesse falando o R da palavra arara. E o mesmo vai acontecer aqui quando eu tenho a palavra cigarette. Eu não preciso falar de cigarette na garganta. Eu posso dizer cigarette. E essa pronúncia do Zungenspitzen R, ela é muito comum na Baviera. Pois é, principalmente na região da Francônia, na Baviera. Lá as pessoas falam dessa maneira, tá? E ninguém vai dizer que isso está errado. Ah, não, porque o alemão você precisa falar com o R na garganta. Não, gente, você vai falar da forma que você achar mais confortável e, como eu falei para vocês, numa região da Alemanha ele é falado dessa maneira. Então, por que que você vai quebrar a cabeça se preocupando em falar um R na garganta, sendo que você já tem o R do português que você pode usar? Não é verdade? Ok. Quais são as outras opções? A gente vai ter a opção do Zäpfchen EA. Zäpfchen EA, ele já é um R que a gente usa mais no norte da Alemanha. O pessoal bem lá do norte da Alemanha vai falar que ele é um R também feito na garganta, só que ele é bem marcado. Como assim? Principalmente quando a gente assiste filmes dublados em alemão, a gente escuta esse R, que ele é um R assim que não deixa dúvidas para a pessoa que está escutando de que se trata de uma letra R, porque ele é bem marcado e ele vai ter o som de um gargarejo. Se você quiser aprender a fazer esse R, para você saber onde ele é produzido, você deve colocar um pouco de água na boca e gargarejar. Você vai ter esse som aqui, ó. Estão vendo que eu consigo vibrar na garganta? Eu tenho o Zungenspitzen R, que ele é vibrado na língua, aqui em cima, e tenho o Zäpfchen R, que ele é vibrado aqui na garganta. Ele é um som de gargarejo. Então, como que eu falaria essas palavras utilizando o Zäpfchen R? Eu falaria assim, rot e cigarette. A pessoa, aqui eu exagerei, né? Ninguém vai falar assim. Mas a gente falaria, por exemplo, de cigarette. Então, tem essa vibração a mais. E olha, eu vou dizer para vocês que a gente não escuta isso tanto no dia a dia, tá? Porque soa um tanto quanto forçado, por assim dizer. Seria como se você estivesse tentando falar muito perfeitamente o alemão, assim, de forma com que as pessoas te entendam muito bem. É ótimo, você pode usar, tá? Professores de alemão utilizam bastante, eu inclusive, tá? E aqui nós temos, por fim, né, Reibes R, ou das Reibe R, que seria o R que eu diria que assim, 90% das pessoas na Alemanha vão utilizar. Que ele já é um R também gutural, só que ele é mais seco. Ele é um R que não tem tanta vibração. Ele é como se fosse, digamos assim, pensa na palavra carro. Em português, a depender de onde você esteja no Brasil, por exemplo, se você estiver no Rio de Janeiro, as pessoas têm a tendência a pronunciar o R com esse R duplo, né, 2 R's do português, com um pouco mais de intensidade. Então, vai haver pessoas que vão dizer carro, né? Então, o Reibes EA, ele vai ser um pouquinho assim similar, esse R, esses 2 R's do português, só que bem marcadão, tá bom? Então, ele é mais sequinho e ele é menos vibrado. Então, aqui, ó, seria aquela primeira forma que eu mostrei para vocês. Rot e Zigarette seria a maneira que eu acho mais fácil de falar para mim, porque eu estou acostumado com esse R. E a maneira que a gente mais escuta das pessoas. Mas é aí que vem o pulo do gato. Você vai escolher, você não precisa saber falar os 3, tá? Então a minha dica para você é, se você está tendo muita dificuldade em falar o R, ou então se o seu R está soando como se fosse um H, o que não pode acontecer, então eu sugiro que você utilize o Zungenspitzen EA, que seria aquele que a gente já tem no português. Eu falo isso porque, olha só, no alemão nós temos aqui a palavra Hose e temos a palavra Rose. Tá? Muitas pessoas, eu quero que você em casa pronuncie essas 2 palavras aqui. Elas não podem ter a mesma pronúncia.
Eu sei que muitos de vocês, na hora de pronunciar, de ler essas duas palavras, vão pronunciar de forma idêntica, mas não é a mesma pronúncia. Aqui você não pode, de forma alguma, escutar som de garganta. Aqui você escuta. Você tem que escutar a vibração. Então, ou você vai dizer rose, colocando na ponta da língua, ou você vai dizer rose na garganta. Mas nunca como se fosse o H, tá bom? Então, isso é muito importante que você saiba. Perfeito. Então, nós aprendemos até então o R, que é o R consonantal. Agora, eu vou ensinar para vocês o R vocálico, que é quando uma consoante passa a ter um som de vogal. Olha que esquisito. É bem interessante. O que que acontece? Quando a gente tem a letra R no final de uma palavra, ou quando ela vem antes de uma consoante, a gente vai suavizar o som do R, a gente vai transformar esse R numa espécie de A. É isso mesmo, tá? Eu também ensinei para vocês sobre o shva, ou sheva, né, que nós aprendemos lá nas aulas em que eu ensinei para vocês as vogais, na verdade. Se você não assistiu, aqui na descrição tem a playlist de todas as aulas aqui do Guia de Pronúncia. Você volta lá na aula de vogais e você vai aprender o que é esse shva, que seria um A um pouco mais atenuado, ou um E mais atenuado, tá? Então, por exemplo, aqui eu tenho a palavra baua. Perceba, esse R daqui, ele vai assumir como se fosse um som de letra A, que significa fazendeiro. Eu não vou dizer bauer, nem bauer, nem bauer, nada disso. Vai ser baua, baua, como se fosse uma letra A mesmo. Por quê? Porque está no final da palavra. Agora, o mesmo vai acontecer quando eu tenho uma letra R que aparece onde? Antes, deixa eu até colocar essa marquinha vermelha aqui, ó. Quando ele aparece antes de uma outra consoante, ele também vai ter esse som de A. Então, por exemplo, cor, né? Preto. Em alemão a gente diz schwarz, schwarz, tá? Aqui eu coloquei errado. Era para ser um SC, assim, só um C, assim, schwarz, tá bom? Então, nada de dizer schwarz, ou schwarz, ou schwarz, o que você quiser aí. Você fala como se fosse uma letra A, tudo bem? Espero muito que você tenha aprendido. Eu gostaria de saber se você tinha dificuldade com a letra R, qual é o R que você escolhe falar no dia a dia quando você está falando alemão, e se você conhecia essa questão do R vocálico. Conta aqui para mim nos comentários que eu vou ficar muito feliz em saber. E se você não curtiu, lembre-se de curtir esse vídeo, de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma aula, tá? E eu te vejo na próxima. Até lá. Bis dann!